Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como vocês estão? Para a gente começar a aula de hoje, eu tenho uma pergunta. Você tem religião? Qual é a sua religião? Levanta a mão para mim quem aí é católico. Ah, sim. E quem não é católico? Ergue a mão, fazendo um favor. Diz para mim qual é a sua religião. É, por aqui não vai dar muito certo esse negócio, mas vamos fazer o seguinte: vamos olhar quantas igrejas a gente tem aqui em Apucarana. Apenas para a gente ter uma pequena noção, eu acabo de abrir aqui, diante dos seus queridos olhinhos, o mapa de Apucarana com as igrejas destacadas com um sinal ali de crucifixo. Nem todas essas igrejas que estão marcadas com a cruz são igrejas cristãs, mas vamos lá, né? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: a catedral que está aqui no centro, olha lá, tá? E as paróquias que aparecem, elas são todas de igrejas católicas. Entretanto, entre os cristãos existem outras igrejas, e acredito que alguns de vocês também sigam outras religiões que não são católicas, mas não deixam de ser cristãs. Por exemplo, eu consigo observar aqui, ó, Ministério Geração Vida, Assembleia de Deus, Comunidade Cristã de Apucarana, Igreja Metodista Livre, Igreja Batista. Vamos percebendo o seguinte: são muitas as nomenclaturas, os nomes das igrejas cristãs que a gente tem em Apucarana. Diante disso, a gente vai na aula de hoje perceber a origem do cisma na Europa entre as igrejas protestantes e a Igreja Católica. Beleza? Vamos começar? Então, logo de cara, é importante a gente perceber o seguinte: o tema da nossa aula é reformas religiosas. Esse é o nome que a gente vai dar aos eventos que trouxeram a multiplicação, ou melhor, a divisão das igrejas cristãs na Europa durante o século XVI. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, é importante a gente perceber que as pessoas viviam na Idade Média de uma forma diferente do que na Idade Moderna. Observando o slide, eu percebo que, na Idade Média, a igreja era a principal instituição e a maior proprietária de terras. Ela influenciava muito espiritualmente a vida das pessoas e exercia, além dessa influência espiritual, uma influência também no poder político e administrativo. Posso até dizer que a igreja era uma senhora feudal de muitos camponeses. Por quê? Cobrava impostos sobre as transações efetuadas dentro de suas terras. Já no período da Idade Moderna, algumas transformações que a gente viu ainda esse ano começaram a acontecer. E essas transformações levaram, por exemplo, à concentração dos poderes nas mãos dos reis, um evento que a gente estudou chamado de absolutismo, um sistema de governo onde o rei se torna absoluto e ele concentra todo o poder em suas mãos. Os reis começaram então a reivindicar o direito de cobrar impostos e de decretar leis, somente eles, diferentemente do que acontecia na Idade Média, em que cobrança de impostos e criações de leis também eram feitas pela igreja. Isso gerou uma série de conflitos entre o Estado, ou seja, a figura do rei absolutista, e a Igreja Católica, única existente até então. A igreja, ela acabava dificultando a expansão do poder dos reis absolutistas. Entretanto, a igreja não tinha conflitos apenas com a figura do rei. A igreja tinha também conflitos com aquela classe social lá, a burguesia. Também estava insatisfeita com a postura, com as ações da Igreja Católica diante dos dogmas, as chamadas verdades absolutas e indiscutíveis, né? E a igreja, ela condenava uma prática burguesa chamada de usura, que é a cobrança de juros pelo empréstimo de dinheiro. O lucro obtido na venda de produtos fabricados também era algo contestado pela igreja. A igreja tentava impor a chamada doutrina do justo preço. Segundo a Igreja Católica, olha o texto ali embaixo, a prática da usura, ou seja, da cobrança de juros pelo empréstimo de dinheiro, e a obtenção de lucro atribuía aos seus beneficiários, ou seja, aos burgueses, a condição de pecadores condenados ao purgatório, o local onde a alma iria temporariamente a fim de se livrar de alguns pecados não tão graves. Ou seja, nós podemos perceber que para a igreja, nesse período, todas as ações de lucro,
ou de cobrança de usura, de juros para empréstimos, eram consideradas ações de pecado cometidas pelos burgueses. Além dos problemas que a igreja tinha com a monarquia absolutista e com os burgueses, a igreja também tinha problemas internos, os próprios problemas. Vale a pena, nesse exato momento, a gente fazer uma pausa, uma reflexão e perceber o seguinte: que a igreja existente lá na Idade Média, a igreja no começo da Idade Moderna, ela fazia coisas que hoje em dia são abominadas dentro da igreja católica. Então vamos fazer ali uma ressalva, porque apesar de ser a mesma igreja, não são as mesmas posturas nem as mesmas pessoas, ok? Vamos continuar? Olha lá, a igreja desse período praticava a chamada venda de indulgências. Eu gostaria que vocês observassem na imagem, há ali um rapaz sentado em uma mesa, contando moedas, enquanto uma série de pessoas se aproximam também com moedas e com símbolos religiosos, como o crucifixo, né? Se aproximando desse senhor, entregando as suas moedas e recebendo um papel, tá? Saindo dali com um papel em mãos. Senhores e senhoritas, as indulgências eram, na verdade, um documento vendido pela igreja até então, que livrava uma pessoa do inferno. Imagine que você tinha lá, por exemplo, um parente seu, pecador, e que todo mundo conhecia esses pecados, e ele morreu no pecado. Diante disso, o que fazer? A igreja tinha solução. Você poderia procurar um determinado clérigo, comprar uma indulgência, ou seja, essa carta, esse documento, que iria livrar a você ou um parente seu do inferno. Observe o quadro ali embaixo, fazendo um favor. A concessão de indulgências era uma prática antiga da Igreja Católica. A indulgência significa perdão dos pecados. Tal documento era concedido a quem praticava um ato de caridade, fazia jejuns ou havia participado das cruzadas que vocês estudaram ano passado. Entretanto, a partir do século XV, esse documento, antes concedido por merecimento, passou a ser vendido. Então, o primeiro problema, primeira crise da igreja era ali, ó, praticar a venda de indulgências. Segundo, a simonia, o comércio de objetos sagrados. Se vendia nas igrejas taça da última ceia, lascas da cruz de Cristo, a espinha da coroa de Cristo, e esses objetos eles eram vendidos e prometiam às pessoas poder de cura, tá? Sabe-se hoje em dia que a maior parte dos objetos sagrados vendidos pela própria igreja eram falsos. Pois é, né? Dois problemas da igreja dessa época: a venda de indulgências e a venda de simonia. Outra coisa que revoltava muitos fiéis e até mesmo parte significativa do clero era o celibato constantemente desrespeitado. Nós sabemos que dentro da Igreja Católica, todos os religiosos iniciados em alguma ordem, eles devem ser celibatos, ou seja, eles não podem ter relações, né, se casar, ter filhos. Entretanto, era muito comum nessa época alguns padres se casar e ter filhos. Outra situação extremamente revoltante era que cargos eclesiásticos, como por exemplo bispo, eram vendidos a pessoas sem nenhuma formação religiosa. Diante de todos esses problemas, então, senhores e senhoritas, começaram a surgir situações de protestos, ou seja, grupo de pessoas que protestavam contra essa igreja e visavam fazer uma ruptura à unidade do cristianismo na Europa Ocidental. Foi nesse contexto, então, que se desenvolveu o movimento reformista religioso, o qual abalou profundamente a Igreja Católica no século XVI e fez surgir novas doutrinas que serão estudadas nas nossas videoaulas. Primeira doutrina da aula de hoje, o luteranismo. Outra doutrina que vai ser na aula, ainda essa semana, o calvinismo e também o anglicanismo. Vamos lá? Para a gente começar, é importante a gente perceber que, além dos problemas da Igreja Católica, né, com os burgueses, com os reis absolutistas, vários indivíduos vão apoiar as reformas, como eu posso observar nos slides, com a nobreza. A nobreza desejava reaver as terras que haviam doado para a Igreja na Idade Média, queriam as terras de volta, e muitos nobres contestavam supostos abusos do clero em relação à venda de indulgências, a relíquias sagradas, a cargos eclesiásticos. Os burgueses, em parte, também apoiaram as reformas religiosas,
já que eles desejavam desenvolver ainda mais o comércio e também desejavam obter lucro, lucro este considerado pecado entre os católicos. Terceiro grupo que apoiou as reformas, os humanistas, já que a igreja desse período considerava o humanismo e o antropocentrismo proibidos, tá? E parte do clero também apoiava as reformas, como, por exemplo, o padre John Wycliffe, parece nome de soluço, né? Que viveu entre os anos de 1320 e 1384. Se eu não me engano, tem um professor de vocês que lembra com clareza dessa época, ele era adolescente, tá? Que viveu na Inglaterra, contestava as reformas religiosas. Jan Hus, que viviam na região do Sacro Império Romano-Germânico e que contestou tanto os problemas existentes dentro da igreja que foi condenado à morte na fogueira. E tanto o padre John Wycliffe quanto Jan Hus condenavam a ignorância e a imoralidade de setores do clero. Várias denúncias contra a corrupção e a riqueza que a igreja ostentava eram feitas nesse período. Na aula de hoje, a gente vai ver apenas uma das reformas, a reforma de Martinho Lutero, a reforma na Alemanha. Senhores e senhoritas, o início do processo de contestação da igreja começou com esse cidadão que aparece aí na imagem de forma representativa. Não é exatamente ele, tá? Mas representa ali o Martinho Lutero. Se você ler a biografia do Martinho Lutero, você vai perceber o seguinte, que ele era um jovem camponês, que um dia, sozinho no campo, se deparou com uma enorme tempestade. E diante dessa tempestade, com muito medo, ele se escondeu. E temendo os trovões, os raios que caíam por toda parte, ele jurou que se sobrevivesse àquela tempestade, ele ia entregar a sua vida à religião. Ele então sobrevive à tempestade e se torna monge. Certa vez, ele é designado para ir a Roma estudar o Novo Testamento, que ele nunca havia lido. Aliás, a maior parte dos clérigos desse período sequer eram alfabetizados e nunca tinham lido sequer uma passagem da Bíblia. O que eles sabiam era apenas decorando, repetindo aquilo que era dito a eles. Quando ele chegou, então, em Roma, ele se deparou com todos aqueles problemas que a gente viu nas outras aulas. Ele se deparou com situações de venda de indulgências, de simonia, de quebra do celibato, de venda de cargos eclesiásticos. Ele já até desconfiava que acontecia essas coisas na igreja, mas pela primeira vez ele viu de fato isso acontecendo. Ainda em Roma, Lutero percebeu que as vendas das indulgências, elas eram feitas para a construção da Basílica de São Pedro. Isso gerou uma revolta tão grande em Lutero que quando ele retornou a Wittenberg, a sua cidade de origem, ele escreveu 95 teses, ou seja, 95 coisas que ele achava extremamente errado na igreja e pregou essas 95 teses na porta da igreja. Só tinha um problema. Em Wittenberg, existiam os irmãos Wittenberg, inventores da prensa, né? Uma impressora do período, que recolheram essas 95 teses e produziram livros e distribuíram os livros com essas 95 teses para muita gente. Lutero foi convocado pelo Papa da época a ir até Roma e negar as suas teses. Ele não pediu perdão pelo que havia escrito, não se negou das 95 teses e o Papa Leão X determinou a excomunhão de Martinho Lutero. Porém, Martinho Lutero tinha apoio de parte importante na nobreza da sua região. E essa nobreza permitiu que ele se mantivesse escondido de seus perseguidores, da própria igreja. E enquanto estava escondido, ele iniciou a elaboração da doutrina que embasaria a nova religião, chamada de luteranismo. Ele traduziu a Bíblia do grego para a sua língua, o alemão, que para a gente nem faz tanta diferença, nem faz tanto sentido, mas é que nesse período, os textos sagrados eram apenas escritos em latim. E isso trazia uma dificuldade do acesso do leigo, das pessoas comuns. Somente quem era do alto clero sabia falar latim, e acontecia que o conhecimento religioso ficava restrito a esse alto clero. Quando Martinho Lutero traduzia a Bíblia para o alemão, ele visava tornar o conhecimento religioso acessível a todos, ou pelo menos aqueles que sabiam ler. Nesse período, então, o imperador Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico reuniu na cidade de Worms os seus principais nobres, tá? Efetuou ali um julgamento e condenou Martinho Lutero.
O imperador ainda determinou que todos os nobres deveriam conter o luteranismo e proibir as pregações de Martim Lutero em meio aos católicos. Entretanto, os nobres não respeitaram as ordens do imperador Carlos V e, numa segunda reunião, chamada Dieta de Augsburg, em 1530, o desacordo entre o imperador e os nobres ficou mais claro. E somente a partir da Paz de Augsburg, em 1555, ficou permitida a prática do luteranismo na região onde hoje é a Alemanha. A partir da Paz de Augsburg, os súditos deveriam professar a religião do seu príncipe. A doutrina luterana, rapidamente, ela se espalhou por várias regiões, como, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e várias regiões do Báltico. Ela agradou muitos nobres por retomar algumas terras que haviam doado anteriormente à igreja e por perdoar os pecados cometidos. E agradou também aos burgueses, justamente porque no luteranismo não se condenava as práticas comerciais. Os camponeses, muitos deles sonhavam com o fim dos impostos da igreja e acabaram também adotando o luteranismo. Na imagem do lado esquerdo, você observa uma igreja luterana aqui na nossa região, a igreja luterana em Rolândia. Na cidade de Rolândia, a gente tem um número elevado de luteranos, justamente por causa da colonização alemã, que foi fortemente influenciada pelo luteranismo. Em Apucarana, a gente também tem uma igreja luterana. Essa imagem eu tirei do Google, ok? Na rua Oreslau Savinsky, região da Igrejinha, tá? Aqui em Apucarana, a igreja ou comunidade evangélica luterana de Apucarana. Fechou? Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Lembrando que se tiver dúvida, é só me chamar. Me chama que eu vou. Realiza a atividade do Positivo On. Leia da página 43 até a 49. O gabarito da atividade passada está no portal, porque semana que vem, tio, semana que vem, calvinismo, religião do professor Robson, dos calvos, e anglicanismo. Um beijo, saudades. Até a próxima.